que empreender é estressante? Isso, quem empreende já tá cansado de saber, né? Mas se a gente conseguir aprender alguma coisa com esses erros? O vídeo é sobre isso e eu vou contar o que aconteceu comigo. E aí pessoal, sou a Cecily. No vídeo de hoje eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu comentei lá nos stories, lá no Instagram, então se você não me segue, o perfil que eu uso pra bater papo com vocês é o @cecily.assis. E lá eu fui contar o que aconteceu comigo. Mas enfim, antes da Robora, a Robora é a empresa que eu tenho hoje, eu trabalhava com renda extra fazendo papelaria personalizada. E eu fazia tanto de festa, quanto depois eu comecei mais para papelaria organizacional mesmo, tipo planner, caderno, bloco de notas e tal. Então eu trabalhava no meu trabalho normal, né, de 8 às 16 e ficava na papelaria mais ou menos das 6 da tarde, que era o horário que meus filhos chegavam e a gente comia, até mais ou menos 11 horas da noite. E por mais que possa parecer até estranho e diferente, o diferencial da minha papelaria era justamente o fato de eu ser ilustradora. Eu desenho desde sempre e para papelaria eu foquei mais em desenho ou digital ou aquarela. Então a pessoa comprava de mim não só a parte personalizada interna, ela também comprava a capa, a aquarela, sabe? Eu desenhava o que a pessoa queria. Quando você empreende, principalmente quando é renda extra, você quer abraçar o mundo com as pernas. Então, você faz isso, você pode não fazer, mas você fala, não, eu dou um jeito, eu faço, eu pesquiso, e você sai fazendo um monte de coisa. E eu não fugi da regra não, tá? Eu fui, fiz isso, quis abraçar o mundo com as pernas. Então a pessoa falava, ah, mas você faz digital? Foi assim que eu aprendi o digital. Faço. Você faz aquarela de animal? Faço. Não sei o que? Faço, sabe? E fui fazendo. E rolou uma parceria. O quê? No momento eu só tava fazendo planner e caderno, tá? Aí a mulher pegou, veio falar comigo sobre fazer uma parceria de eu fazer álbuns pra ela. Pra pessoa ir colocando as fotos, enfim. E eu faria a parte da ilustração na capa e também faria o miolo. Como era parceria, eu cheguei e falei assim pra ela, olha, eu nunca fiz álbum, tá? E eu só consigo fazer se for encadernado, sabe? Com a espiral. Eu não consigo fazer blocado. Então eu fui falando pra ela as dificuldades e eu falei, ó, eu não faço, mas eu pesquiso e vou fazer. Então vamos fazer assim, você me faz 4 grandes e 2 pequenos. E aí, conforme fosse der tudo certo, eu vou te pedindo até uns 40 álbuns no total e eu vou te falando quando eu preciso e você vai fazendo, né, conforme a necessidade. Aí eu peguei e topei, falei, não, beleza. Só que, como eu fazia caderno e planner, eu não tinha material para fazer álbum, porque o álbum era grande, era quadrado, eu não trabalhava com papel desse tipo, e nem pequenininho. Então, o que eu fiz? Comprei material para fazer, só que o material é vendido em grande quantidade. Aí eu falei, pô, como vão ser 40 álbuns, né, a longo prazo isso vai me dar muito lucro, então agora pode não dar lucro nenhum, mas, né, em unidades lá pra frente vai me dar super lucro, então eu vou comprar. Gente, eu comprei o papel Paraná, tá? Pra quem não sabe, aquele papel durinho que é o que faz a capa do caderno. Comprei papel Paraná pro álbum grande, pro álbum pequeno. Comprei o papel... esqueci o nome, mas era um pra proteger as fotos. Aí eu fui falar com ela que o papel que ela queria não dava, porque não existia o quadrado, eu não sabia nem que papel usar. Aí eu peguei, orcei e falei, olha, eu vou usar o papel craft, tal, que ele é marrom, não sei o que. Aí ela topou. Então, com essas informações, tudo certinho, tudo bonitinho, aí eu fui fazer o álbum. Aí nesse meio tempo, por exemplo, enquanto eu faço a ilustração, eu vou mostrando para a pessoa para ter o feedback, se muda alguma coisa ou não, e aí foi feitas as alterações. Quando ela aprovou, eu falei, ó, agora eu vou fazer o álbum. Ela, não, beleza. Eu falei, ó, vou fazer um do grande e do pequeno, e aí se for isso mesmo, eu dou continuidade. Ok. Fiz, mandei foto, mandei vídeo, filmei tudo nos detalhes e tal. Eu falei, ó, é assim, você quer? Ela falou, não, eu quero, pode fazer. Gente, eu fiz tudo. Tá? No total, então, nesse primeiro momento foram 6 álbuns. Eu fiz os álbuns. Aí eu fui e mandei pra ela, né, via correio. Aí isso me virou um trauma, porque toda vez que alguém me manda mensagem logo após comprar de mim, eu penso, deu merda. eu sou muito insegura com isso, principalmente por causa dessa história. Mas enfim, aí ela chegou
e me mandou um áudio falando que adorou a aquarela, que tava linda, que eu captei o que ela queria mesmo, piriri pororó e tá show. Mas, sempre tem mais, né? Mas, ela não gostou do álbum. E ela não foi nem um pouco delicada de falar que não gostou, tá? Ela falou: Não gostei, péssima qualidade, eu detestei, não era isso que eu queria, eu não vou conseguir usar isso pra nada, nem pra dar pra alguém de presente, eu tenho coragem. gente, imagina você ouvir isso. Que o teu trabalho é tão ruim, que ela não consegue dar pra ninguém, que ela gastou dinheiro à toa. Eu chorei demais. Me senti mal, péssima. E eu vou falar algo aqui bem de blogueira, mas é real. Quem me conhece sabe. Profissionalmente eu sou muito chata, porque naturalmente eu sou insegura. Então, antes de eu fazer, eu tenho que ter muita certeza. E o fato dela falar que gastou à toa, sabe? Que, tipo, não vai servir pra nada, eu me senti mal. Do tipo, caramba, não era essa a minha intenção. Era pra ela gostar, não era pra ela achar que gastou à toa, que queimou dinheiro. Eu me senti muito mal com isso. Aí eu peguei, a primeira coisa que eu fiz, pedi desculpa. Falei que não era a minha intenção que ela tivesse uma experiência tão ruim. Mas, e se ela quisesse, eu devolvia todo o dinheiro, tranquilamente, porque o que eu não queria era uma pessoa com algo que não gostou. Eu já estava no prejuízo, porque a partir daquele momento eu sabia que ela não ia dar continuidade na parceria, e eu comprei o material, olha, não façam isso, tá? Eu comprei o material na expectativa da parceria se concretizar, porque eu queria lucrar mais, né? E eu queria deixar o preço baratinho para ela, enfim. No final, não rolou a parceria, então eu fiquei com um monte de elefante branco no meu estoque, né? Com os papéis Paranás e todo o resto do material. Eu já estava no prejuízo e ainda fui e ofereci para devolver o dinheiro. Ela não aceitou, ela falou: não, deixa, tá tudo bem. Vou ver o que eu faço. Me senti uma bosta, para falar a verdade. E nesse primeiro momento a gente fica muito no emocional, chorando, ah, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu sou um lixo, nananã. Mas aí a gente tem que parar aí pro racional, né? Tipo, segura aí e vamos entender o que aconteceu. Por que ficou tão ruim? E foi o pior feedback que eu já recebi. Eu quero entender o que tá acontecendo. Então, para eu racionalizar toda essa situação, o que eu fiz? Deixa eu entender o que aconteceu. Por que ela teve essa reação tão negativa, sabe? Porque ela realmente desceu a lenha de forma educada. Mas desceu a lenha. Aí eu fui me colocar no lugar dela. Ela já tinha comprado comigo uma vez. Só que eu fazia as coisas artesanalmente. Realmente, o planner, os cadernos, todos eu fazia. Eu imprimia, eu cortava, eu encadernava, enfim. Mas tinha alguns produtos que eu terceirizava para uma fábrica fazer, né? Para uma gráfica fazer. Então tinha planner blocado que quem fazia era a gráfica, não era eu, porque eu não conseguia blocar. E ela comprou um sketchbook que era costurado, que foi feito numa gráfica. Então, ela provavelmente queria a mesma qualidade de gráfica, de máquina, do álbum que eu estava fazendo manualmente, artesanalmente, né? Então, houve uma falha de comunicação. Então, a expectativa dela era tudo lindo, perfeito. Só que quando você faz artesanalmente, por mais cri-cri que você seja, porque eu sou muito cri-cri, eu já perdi muito material para tentar deixar perfeito. Ele não fica perfeito, porque você tá fazendo com a sua mão, cara, não vai ficar perfeito. Aí eu fiquei pensando que ela poderia estar querendo a mesma experiência do caderno que ela comprou de mim, do sketchbook, só que ele foi feito na gráfica, não foi feito por mim. Eu fiz a ilustração, mas a impressão e todo o resto foi feito numa empresa, sabe? E não numa mulher que estava fazendo e tal. Enfim, então a primeira coisa que eu percebi foi a falha na comunicação e a expectativa. Ela estava com uma expectativa muito alta para um produto que era feito à mão. E provavelmente eu não deixei tão claro para ela como é um produto artesanal. Talvez ela não tivesse essa imagem tão clara na mente dela. Outra coisa, ela reclamou muito de que o material era muito rústico, era rústico demais. Só que, lembra que eu falei lá no início que foi tudo super conversado antes de eu sair fazendo? O papel craft, se você não conhece, ele é um papel pardo. Vou até colocar aqui uma foto dele. E ele por si só já traz rusticidade, sabe? Ele já tem essa cara mais rústica mesmo. E eu coloquei 240 gramas para ficar bem durinho e tal. Então, eu falei com ela e ela concordou. E no momento que ela me mandou o áudio e tal, eu falei pra ela, mas você quis, ela não gostou, detestou o papel.
Falei, mas eu te falei que ia ser esse papel. Aí ela, mas eu não achei que ia ficar desse jeito. Então, assim, ela tinha uma noção do que era o papel, mas ela não conseguiu concretizar na imagem dela como ficaria de fato. Então, ela reclamar da rusticidade foi talvez uma falha de compreensão de o que seria de fato, porque foi avisado desde o início. Então, aí temos a falha da expectativa, estava muito alta, né? Não, a gente tem que tentar alinhar a expectativa. O material que ela já sabia, mas não conseguiu visualizar direito, eu também não devo ter mostrado tão bem assim. E o meu trabalho é artesanal, então se você faz algo manualmente, ele não vai ficar perfeito, por mais que você tente, não vai ficar super alinhado. Não é falta de capricho, mas quando se faz algo à mão, você é uma pessoa, você é sujeito a falha. Não vai ficar perfeito como uma máquina. E outra coisa que eu avaliei foi que foi o único feedback negativo com relação ao que eu faço, né? Com relação à papelaria. Foi o único e foi muito pesado. Então, destoou dos outros. Então, o problema realmente era a qualidade do meu produto ou a falta de alinhar a expectativa do cliente com o produto? Então, depois de eu analisar todas essas coisas, eu resolvi agir, porque não dava para simplesmente ficar chorando na cama, né? Eu já entendi o que pode ter acontecido, então vamos agir. O principal erro foi a comunicação, né? Então, eu tinha que alinhar a expectativa do cliente. Eu comecei a tirar foto, cortando a mão, usando estilete, usando guilhotina, fazendo a encadernação. Eu mostrei passando cola na capa, porque, né, é feito assim, a encadernação. E eu fui mostrando tudo, para a pessoa entender que aquilo realmente é feito à mão, sabe? Então eu fiz vários videozinhos rápidos, cortando, montando, encadernando, para conseguir alinhar a expectativa da pessoa, para ela saber que aquilo é artesanal, então, de fato, não vai ser perfeito. Esse tipo de mudança na comunicação já resolveu, porque eu nunca mais tive nenhum problema com o fato de ser algo artesanal, de não estar perfeito, da pessoa achar que ia ser uma coisa e ser outra. Não tive mais problema nenhum. Na verdade, esse foi o único problema que eu tive, né? Foi com ela. Mas é sempre bom a gente aprender e evitar problemas futuros. Resolvido esse perrengue, resolvido o fato de eu entender que eu não era a péssima, a pior pessoa do mundo, né? Foi falha na comunicação principalmente. Eu precisava me livrar agora do elefante branco no meu estoque. Eu comprei 50 placas de Paraná, do grande e do pequeno, e eu só tinha feito 4, né, alguns grandes e 2 pequenos, e o que eu ia fazer com isso? Assim, passaram meses de eu tentando ver o que eu faço, não sabia, né? Porque eu vou contando assim, parece que foi tudo muito rápido, né? Tipo, chorei um dia, no outro dia resolvi, no terceiro dia tava postando tudo bonita. A comunicação mudou, não foi assim não, tá? Foi semanas, meses. Tanto que a ideia do que eu vou fazer com esse papel veio meses depois. O que aconteceu? Estava próximo do Dia dos Namorados, eu falei, já sei, vou fazer um scrapbook. Por quê? Quando eu namorava com meu marido, eu vivia fazendo aquelas coisinhas e tal. O scrapbook, ele é rústico no sentido de você colar foto, aí você coloca a cartinha. Então, ele é mais rústico, assim, é um recorte e cola, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma ilustração de Dia dos Namorados, coloquei. Gente, vendeu, deu super certo. Eu tinha feito também adesivos, né, que combinassem e tal. As pessoas gostaram e eu consegui vender. Tanto que algumas pediram para eu transformar esse scrapbook para um scrapbook infantil. Então, assim, deu super certo esse daí. Mas os pequenininhos, o que eu ia fazer com eles? Aí me veio na mente, bloco de notas, quadrado com capa dura. Fechou, fiz. Gente, esse aí eu consegui vender um monte, tanto que esse aí quase não tenho mais. E as pessoas compravam para dar de presente, lembrancinha para os professores, porque professor gosta, né, dessas coisas de bloco de nota. Então, esse eu super vendi, deu tudo certo. Claro que ainda tem alguns aqui, né? O do grande eu ainda tenho. Mas deu tudo certo no final das contas. Resultado, eu diminui o prejuízo. Não posso falar com certeza que eu lucrei com isso, porque eu não era uma pessoa muito assídua às finanças. Então, eu não sei exatamente, porque depois de um tempo eu já larguei mão. Eu já vi que era prejuízo, então eu nem me toquei mais do que fazer com aquilo e o quanto aquilo ia me dar lucro. Mas então eu consegui diminuir o prejuízo e eu consegui transformar em mais 2 produtos que me renderam depois, né? Então, deu certo no final das contas. E com todo esse perrengue, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês não sofrerem o que eu sofri. Primeiro, se você nunca vendeu o que a pessoa está pedindo,
Não saia comprando para revender em grande quantidade. Porque pode acontecer o que aconteceu comigo. Eu comprei na expectativa da parceria dar certo e no final das contas não deu, e quem ficou no prejuízo fui eu, porque ela não é obrigada a comprar. Eu deveria talvez ter feito um contrato? Poderia. Mas, né, renda extra, quem é que vai pensar nisso? Na boa, ninguém vai pensar. Então, antes de você sair investindo para atender a necessidade de uma pessoa só, não invista, tenha certeza. Tá? Tenha muita certeza e vê se vale a pena o custo-benefício. Às vezes é melhor você deixar quieto e passar, do que você se matar e construir algo para aquela pessoa que não vai te dar tanto lucro assim. E eu tenho muitos outros exemplos com relação a isso, tipo, tinha gente falando que queria um calendário de pôr na parede. Eu comprei aqueles arames, sabe, bonitinho para fazer o calendário. Comprei 50, usei 2. Tá até hoje aqui em casa, então não invista se você não tiver certeza que aquilo realmente vai vender só porque uma pessoa pediu. Não vale a pena. Melhor o que você vai deixar de ganhar, na verdade, é melhor do que o que você pode perder se aquilo der errado. Segunda coisa, separe o emocional do racional. Foi horrível, de verdade. Eu vi que estava tão ruim que ela não teria coragem de dar presente daquilo ali para alguém. Eu me senti uma bosta, sabe? E eu consegui ignorar esse meu emocional, depois de chorar, claro, né? Dá licença, eu sou uma pessoa. E ir para o lado racional e tentar resolver aquele problema. Quando a gente empreende, a gente vai lidar com muitos momentos que vão mexer muito com o nosso emocional, que a gente vai querer dar um soco na cara da pessoa, que vai chorar, que vai se desesperar, mas você precisa encontrar o seu lado racional para entender o que está acontecendo. Se colocar no lugar do seu cliente, entender por que ele reagiu daquela forma. Não foi à toa. Ele não simplesmente deu um dia louco e falou que tá péssimo. Tem alguma coisa por trás. E é isso que você tem que tentar encontrar. O que tá errado para aí você conseguir resolver, né? Até arranjar outros produtos, que foi o meu caso. E saiba que esse não vai ser, se você receber um feedback ruim, esse não vai ser o primeiro e muito menos vai ser o último. Se Deus quiser, conforme você for crescendo, mais feedbacks ruins você pode acabar tendo, porque você vai ampliar o seu público. Então você tem que aprender a lidar a partir de agora, quando é um ou outro, de vez em quando. Porque aí quando vier um monte, você já tá com a casca já dura e já vai saber como lidar com isso. E lembre-se, né, a última dica aqui é que para tudo tem um jeito, para tudo tem uma solução. Por mais difícil que seja, por mais que te afete emocionalmente ou te afete financeiramente, para tudo tem um jeito. Se você conseguir analisar a situação pro lado de fora, você vai arranjar uma oportunidade naquilo e vai conseguir transformar algo ruim em algo positivo. Sabe aquela história do alguns choram, outros vendem lenços? Não é tão fácil assim, mas aprenda a vender os lenços, tá? Bom, vou ver se eu trago mais essas experiências de perrengues empreendendo, e se você tem alguma história que você passou e como você reagiu a isso, como você resolveu, comenta aqui nos comentários, porque tem muita gente que vê e aí eu posso pegar alguma também e compartilhar aqui nos vídeos para todo mundo ver e aprender com isso, né? Porque aqui tá todo mundo no começo, tá todo mundo iniciante e a ideia é essa, é a gente criar esse networking virtual e aprender um com o outro, né? Então, se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever se ainda não é inscrito, tá? Eu estou no @cestre.assis e a minha loja é no @espaço robora. Então é isso, obrigada por me assistir e tchau!